Mateus 2 diz: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos ou sábios do Oriente até Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele se alarmou também toda Jerusalém, irmãos. Versículo 4, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, veja que ele conhecia a palavra de Deus em certa medida, ou sabia quem conhecia, e foram verificar na palavra, indagava desses escribas e sacerdotes onde o Cristo deveria nascer, onde o Messias prometido nasceria. Então eles disseram: em Belém da Judeia. Responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Ele cita Miqueias capítulo 5, versículo 2, quando diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, com G maiúsculo aí mesmo, se referindo a Jesus, que há de apacentar ao meu povo Israel. Quem apacenta é pastor. E João capítulo 10 diz que ele é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas ouvem a sua voz. Versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele queria saber mais ou menos, a instância de tempo, o intervalo de tempo, porque ele ia tomar providências. Ele observou a palavra de Deus, mas não para adorar a Jesus, mas para querer matá-lo, queridos. Versículo 8, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, e eu quero chamar a sua atenção, que não era mais na hospedaria, mas sim, aparentemente, uma referência diferente, que pode apontar um novo lugar. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se então, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, irmãos, entregaram-lhe suas ofertas. Veja que não é entregaram-lhes, é entregaram-lhe. Então, está apontando para esses presentes serem consagrados a Cristo. Claro que ficaram esses presentes, digamos assim, sobre os cuidados e mordomia de José e Maria, como pais, mas os presentes é como uma conta poupança que você vai fazer para aquela criança, é para ele, para os serviços e cuidados dele. Certamente serviu para toda a família, mas entenda, entregaram a Cristo suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Então regressaram por outro caminho. Irmãos, vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nos dá, Senhor Deus, a emoção correta nesse instante, a curiosidade, aguça os nossos instintos para ouvirmos a Tua palavra, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Apesar de mim, Senhor Deus, abençoe esse povo, abençoe a igreja que está em aldeia, e todos que estão nos acompanhando pela internet, para que sejamos edificados, Senhor Deus, confrontados e ao mesmo consolados com o Teu nascimento. Como Jesse bem orou aqui, Senhor Deus, antes da nossa pregação, pois é por meio da Tua graça, que não merecemos, e porque o Senhor veio e se humilhou, é que nós podemos ter livre acesso a Ti e salvação. O Senhor não nos deixou entregues a nós mesmos, pecadores que somos, capazes de sermos como sacerdotes ou como Herodes. Mas então o Senhor nos redimiu e nos chamou para termos então o brilho do Evangelho sobre nós, como os magos do Oriente que vieram. Ó Senhor, nos ajuda a Te servir com todo o nosso coração e a sairmos daqui transformados. Em nome de Jesus choramos. Amém, irmãos? Amém? Guarde toda a sua atenção, sua plena atenção, para então trabalharmos esses aspectos. Veja, eu quero traçar uma linha do tempo com você, porque o Evangelho de Mateus narra o nascimento de Jesus de uma forma um pouco mais resumida, e Lucas expande um pouco mais isso, ok? O Evangelho de Lucas, ele também não se detém em apresentar os sábios do Oriente, ou a estrela. Ele não se detém em apresentar a fuga para o Egito. Então, como é que a gente pode conciliar essas duas coisas, esses dois relatos bíblicos, de uma forma razoável? E é claro que eu não espero ser eu inerrante. A palavra de Deus é inerrante.
Então, certamente, tudo que está no Evangelho de Lucas aconteceu, tudo que está no Evangelho de Mateus aconteceu. Mas eu vou tentar conciliar essas coisas numa linha do tempo para que você entenda muito bem como, de fato, isso pode ter acontecido para a nossa alegria, antes de nós mergulharmos de forma um pouco mais atenta ao texto e explicar a explicação do versículo por versículo. Lucas capítulo 2, a palavra de Deus, no verso 7, diz: E ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Todos vocês já conhecem essa história. Aparentemente, as pessoas interpretam isso aqui como a ideia de que Jesus nasceu num presépio. Não é essa necessária referência bíblica, mas o que se acontece é que a interpretação do presépio se dá, ou seja, no local onde ficavam os animais, porque ele foi posto numa manjedoura, queridos. E a manjedoura é um local onde os animais comiam. Seja de pedra ou seja de madeira, é um lugar onde os animais comiam. Mas facilmente, Elvis aqui, pai, Elisandra está grávida, está prestes a dar luz, imagina isso. Elvis foi lá e foi no presépio, ou seja, foi no local, no estábulo onde tinham os animais, e pegou a manjedoura e trouxe para o apartamento. Isso pode ter acontecido? Isso pode ter acontecido, certo? Por quê? É fixo, talvez. Não, a manjedoura é um espaço pequeno, né? Um local, como se fossem duas fendas, basicamente, num recipiente onde você colocava os alimentos dos animais. Então, sim, José pode ter levado essa manjedoura para dentro da casa. Então, aquela ilustração dos animais é romântica, é bonita, mas não necessariamente aconteceu dessa forma, ok? Mas, ainda assim, pode ser uma interpretação válida, sim. Já que era uma manjedoura, pode ser que ele tenha nascido diante dos olhos atentos dos animais. Certamente eles estavam extasiados. Por quê? São naturezas, né? São criaturas de Deus. Estavam ali contemplando o seu Criador nascendo. E certamente Deus suscita louvores até mesmo das criaturas que não são seres humanos. Ele pode suscitar louvores das estrelas, das plantas, de toda a natureza, até dos montes, seres inanimados e também dos animais. Mas certamente o louvor que importa que consagremos a Ele é o louvor dos homens. Interessante pensar, como Paul Washer, o pregador que eu mencionei aqui, né, na Escola Bíblica Dominical, ele diz que todas as coisas na criação obedecem a Deus e ouvem a sua voz. E veja quão vil é o ser humano, porque nós somos os únicos que dizemos não, Senhor. E quando dizemos não, Senhor, e desobediência, certamente toda a natureza aplaudirá a condenação daqueles que perecem, daqueles que não creram em Jesus Cristo e rejeitaram a sua tão grandiosa obra de salvação. Então, aquele que não crê em Cristo não pode ser salvo, querido. Não importa quão bondosas tenham sido as suas obras, não pode ser salvo, justamente porque rejeitou o Messias prometido, vindo em carne, e o único meio de acesso ao Pai. É por isso que Paul Washer menciona nessa história. Ele diz que as estrelas ganharam o seu lugar devido nas galáxias e tem a sua órbita já estabelecida pelo Senhor, e Deus diz, vai, e as estrelas vão. Ele disse para o Sol se colocar no seu lugar devido e não se aproximar nenhum centímetro da Terra. E então, mesmo que ele esteja em movimento, como grande parte das teorias, né, interestelares, digamos assim, as teorias apontam que as galáxias estão em movimento, e pode ser que isso seja razoável, e pensarmos que isso pode estar acontecendo, elas caminham todas numa órbita devida. E Deus ordena aos montes que eles subam às mais altas alturas, e eles obedecem. As águas do dilúvio subiram até acima, muitos côvados acima do cume mais alto da Terra, que é o Everest, pelo menos para a gente até aqui tem sido o Everest. E ele dá ordem aos vales, eles obedecem, os animais, eles obedecem. Certamente existe nesse exato momento, em muitas matas, talvez aqui na Reserva de Mata Atlântica, da Ecoprime, ou lá em Fernando de Noronha, ou nas savanas africanas, aranhas que estão tecendo a sua teia sem que os olhos humanos possam ver. Mas certamente os olhos do Criador estão ali, eles estão, de alguma forma, glorificando a Deus, cumprindo o seu papel. Vocês entendem isso? Então Deus dá ordem a todas as criaturas e elas obedecem. Mas ao homem ele disse vai, e o homem muitas vezes diz não. Então Paul Washer conclui dizendo que a natureza, assim como a palavra de Deus diz, que espera o dia do juízo final, aplaudirá a condenação devida do homem que não creu em Cristo Jesus. Esse é um chamamento para nós. Então certamente o presépio pode ter sido uma oportunidade, né? Deus pode ter de fato feito seu filho nascer. Certamente ele nasceu num ambiente humilde, queridos, porque a manjedoura não era própria para o nascimento. Não era um ambiente próprio para o nascimento. Então nós entendemos em Lucas capítulo 2, versículo 7, que ele nasceu na hospedaria, uma referência para a ideia de talvez abrigo, ou casa, ou hotel, ou se você pensar um pouco mais adiante, você pode pensar que é como se fosse, na verdade, ele não achou lugar na hospedaria, como se fosse um tipo de hospital. Então, ele não achou lugar na hospedaria, talvez Belém
por causa do recenseamento que César tinha ordenado, e por isso que José, que morava na Galileia, em Nazaré, de acordo com o texto de Lucas, ele precisa ir para Belém porque ele era, já um apontamento interessante, ele era descendente de Davi, e Belém era a cidade de Davi. Então, os descendentes de Davi, homens, tinham que ir a Belém para se recensear, para se alistar, para o exército romano contabilizar quantos homens tinham ali dispostos, de alguma forma, a lutar, né, em prol do exército romano, se fosse necessário alguma guerra. Então, o alistamento serve para isso. Né? Quem é militar sabe que o alistamento serve para isso. Não é necessariamente que você vai ser um militar, existe essa possibilidade, mas você está ali com a reservista. Né? Os homens adultos que já fizeram 18 anos pegaram a reservista, porque essa é uma declaração de que você está quite com o governo brasileiro, e quando o governo brasileiro precisar de você, ele pode recrutá-lo para algum tipo de batalha ou guerra. É isso. Então, José foi lá para se alistar em Belém. Chegou os dias do nascimento de Jesus, ele nasce. E provavelmente por esse recenseamento, Belém estava aparentemente cheia, lotada, e aí não foi achado lugar na hospedaria para ele. Ou hotel, ou basicamente hospital. Então, ele precisou nascer em algum local, seja um estábulo, ou seja dentro de alguma casa, o acolhimento de alguma família, mas ele foi colocado numa manjedoura. Não tinha lugar para ele. Isso é um destaque interessante de Lucas capítulo 2, 7. E aí uma referência interessante de Lucas 2, 7 é 2 Coríntios 8, 9, que diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, para a igreja em Corinto, e também para nós. Esse Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Certamente, só o fato dele ter encarnado em figura humana, queridos, já seria suficiente. Me permita colocar um pouquinho mais para cá, para ver se mais pessoas conseguem ver. Já seria suficiente o fato dele ter encarnado em figura humana para a gente dizer que ele se tornou pobre, se esvaziou. Seria limitado demais. Um ser infinito como Deus, se fazer carne e habitar entre nós, cheio de graça e verdade, ok. Mas ele ainda veio entre os homens como pobre. Você entende isso? Se ele nascesse como um príncipe em Jerusalém, em Israel, ainda assim ele teria se feito pobre em nosso favor. Mas ele se fez o mais pobre de todos, nascido de um carpinteiro simples. Ele diz isso para os seus discípulos: não há covil. As raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso já na idade adulta, no auge do seu ministério, ele fala isso para os seus seguidores. Então, Jesus veio demonstrar claramente, irmãos, que tanto o pobre quanto o rico devem segui-lo em amor. E não é a mudança do estado social que traz redenção ou salvação para nós. Perceba aqui, Lucas capítulo 2, versículo 21, a palavra de Deus diz, então, em ordem: completados os 8 dias do nascimento, ele cumpre a lei de Moisés. José, então, ele obedece a Deus no seu cumprimento das cerimônias necessárias a respeito da fidelidade a Deus. Você sabe que todo macho em Israel precisava ser circuncidado a carne do seu prepúcio, né, como sinal da aliança entre Deus e o seu povo. E José faz isso com o seu filho. E quem circuncidava basicamente era o sacerdote ali, mas na presença do pai. E é nesse momento da circuncisão em que se dá o nome para o bebê. Foi assim com João Batista também. Se você pegar Lucas capítulo 1, você vê que Zacarias volta a falar, porque ele passou um tempo sem poder falar. Lembra disso? Por causa da incredulidade dele. Quando João Batista nasce, quando pergunta assim, qual é o nome? Qual é o nome? Ele diz, João Batista. Então Deus recupera a voz dele para ele dizer o nome. E a primeira palavra que ele diz, quando volta e recobra a voz, é o nome do seu filho que o anjo tinha dito. João Batista será o seu nome. O pai é que dá um nome sobre o filho. E aqui com Jesus é provável também que José tenha dado o seu nome. Mateus capítulo 1, versículo 25, queridos, que foi o texto da semana passada, né? Nós trabalhamos do 18 ao 25, diz: contudo, José não conheceu Maria, sexualmente falando, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, Mateus oculta a ideia da circuncisão, mas está aqui em Lucas. Então, ele deu o nome de Jesus na circuncisão de Jesus. E essa circuncisão, como era o primeiro filho, o primogênito, de acordo com a lei de Moisés, precisava acontecer aonde? Em Jerusalém. Como é que a gente concilia essas coisas? Os magos chegaram em Jerusalém. Herodes diz assim, calma aí, um rei? Que história é essa? Chama os sacerdotes, são os escribas que conheciam a palavra, a lei do Antigo Testamento, me digam onde ele nasceria. E os sacerdotes e escribas procuram na palavra, encontram Miqueias capítulo 5, versículo 2, e diz que é em Belém. E Herodes diz, vai para Belém e vai achar esse menino ali. Quando você achar, me chama também que eu quero adorar ele.
Herodes queria matar ele, certo? Queriam enganar ali os magos. Como é que acontecem essas coisas? Calma aí, Jesus então nasceu em Belém, mas ele não foi circuncidado em Jerusalém? Não tinha que ser ofertado por seu primogênito uma oferta? Os mais ricos ofertavam cordeiros de 1 ano, imaculados, e os mais pobres não tinham desculpa, tá? Você precisa chegar diante de Deus com ofertas. Esse é o Deus de Israel. Mas existiam ofertas e sacrifícios pacíficos com pombinhas ou rolinhas, que eram animais que facilmente você encontraria, né, disponíveis em qualquer localidade. Então você pegava aquelas rolinhas e você ia até ali, ou se você comprasse aquelas rolinhas próximos do templo, você comprava com um preço muito mais acessível do que comprar um sacrifício de animal maior, um bezerro, ou então, bezerro não, um cordeiro ou um carneiro, tá certo? Então, José humilde, também aponta isso, José humilde compra as 2 pombinhas, as 2 rolinhas para poder sacrificar no templo. Esse sacrifício acontece, está lá em Lucas. Então vamos observar uma linha do tempo aqui, me permita, Alex. Vamos pensar aqui, o que acontece? O anjo aparece para Maria e para José, provavelmente em Nazaré, que era a cidade onde eles moravam. José era de Nazaré, da Galileia. Vocês lembram que quando ele vai para o Egito, ele volta para Nazaré. Lembra disso, né? Para a cidade. E aí Jesus é criado em Nazaré, e por isso ele é chamado de Nazareno, ou Galileu, que Nazaré ficava na região da Galileia, dos gentios. E é por isso que isso confunde muitos religiosos da época, no tempo do ministério de Jesus. Aqui eu estou falando só fatos históricos, tá? A gente vai entrar nas aplicações do texto já já. Mas na época que Jesus estava ministrando, né, como o seu ministério profético ali, nos 3 anos que ele passou depois do batismo de João Batista até a sua cruz, naquele tempo, alguns fariseus diziam assim, pode proceder alguma coisa boa de Nazaré? Como é que você é o Messias e você veio de Nazaré? Isso é mentira, você não é o Messias coisa nenhuma. Porque eles foram confundidos com a ideia de que Jesus nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré, terra do seu pai José. Ok? Seu pai por adoção, que a gente já discutiu isso. Então tem a aparição do anjo, Maria se acha grávida, a gente trabalhou isso, está lá no canal do YouTube, a pregação, você pode assistir, pregação do capítulo 1, Mateus 18 a 25, a gente falou sobre a tensão de Maria, porque o anjo poderia ter aparecido para José primeiro, não poderia? Dito para José, José, eu vou fazer uma obra lá em Maria, não abandona ela não. Mas apareceu primeiro a Maria, ela se acha grávida, fica naquela tensão, quer que o meu noivo vai achar, e aí depois o noivo decide justamente abandonar ela, sem anunciar a sua traição, suposta traição, porque senão ela seria apedrejada. Porque ele era um homem justo, e todos nós aprendemos aqui com José como um homem justo no domingo passado. Depois dele ter deixado ela secretamente, porque ele era justo, e não queria infamar ela para que ela não morresse, o anjo aparece para ele de madrugada, né, à noite, e ali fala, José, o que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo, pode receber ela como sua mulher. E aí ele acorda prontamente e obedece. E aí se casam, tem ali um matrimônio, e ele não conhece ela sexualmente, que é próprio para o casamento, antes do nascimento de Jesus, ok? Isso acontece. Alistamento. Ela está grávida ali, perto dos 9 meses, eles precisam ir para Belém da Judeia, beleza? Está aqui o decreto de César, Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 5, você pode anotar isso, até ao lado de Mateus, se você quiser, você está estudando Mateus ali, capítulo 2 comigo, bota lá Lucas capítulo 2, versículo de 1 a 5, nascimento e manjedoura, Jesus nasce em Belém, é deitado na manjedoura por falta de lugar na catilima, hospedaria ou aposento, pode ser um tipo de hospital, um tipo de hotel, etc. Então não tinha lugar para ele aqui, ele nasceu, né, num ambiente humilde, manjedoura. Terceiro, pastores. Mateus não relata os pastores, mas Deus suscita adoradores para ele mesmo. Naquela noite, anjos aparecem a pastores que estavam próximos ali do nascimento de Jesus em Belém. E diz assim, ó, tem uma boa nova de grande salvação. Lucas capítulo 2, 6 e 7. Lucas capítulo 2, de 8 a 20, é a apresentação dos anjos para os pastores, e diz assim, vão lá adorar ele. Então, naquela mesma noite, Maria estava ali no resguardo ainda, né? Talvez já enfaixada, enfaixou o bebê, botou ele ali, ele estava dormindo, talvez pacificamente ou chorando, nós não sabemos, que ele era um ser humano, né? Então ele podia estar chorando ali, razoável, e os pastores chegaram para adorar a Jesus. Os magos só vão vir depois, vocês vão entender isso. Os anjos adoram, milícias celestiais, miríades e miríades celestiais, adoram a Jesus. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, rapidinho? Porque esse texto é tão belo, gente, é tão maravilhoso. Veja que adoração genuína Deus levanta para si através de seus anjos e de homens. Lucas capítulo 2, versículo 6, versículo 8.
Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Ok? E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Essa é a boa nova. É que hoje vos nasceu. Esse texto é muito conhecido e recitado em muitos natais, certo? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, ou seja, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 12. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo que estava falando com os pastores, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Que cena, gente, que cena maravilhosa. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para com os outros: vamos até Belém, vamos obedecer, e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo a criança, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Então eles disseram para os pais de Jesus o que é que os anjos disseram. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, ou seja, dá a entender, irmãos, que existiam mais pessoas naquela casa. Que eles não estavam absolutamente desassistidos, né? Era um lugar humilde, certamente, mas aparentemente todos que ouviram aquilo naquela noite se admiraram. Então, Maria, José, talvez algum familiar de José, porque a cidade de Davi era a cidade dele. Ok. Se admiraram. Maria, porém, guardava todas as coisas, essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. E aí depois, o relato de Lucas 21 é o relato da circuncisão de Jesus, que ele vai para Jerusalém, é circuncidado. Observe o versículo 22, só para eu mostrar para você isso aqui. Ele é apresentado no templo, Lucas diz, ó. Passados os dias da purificação, que dias são esses, gente? Você vê na lei de Moisés, Levítico, capítulo 12, você pode anotar isso. Levítico 12, de 2 a 4, diz que a mulher, quando tinha filhos, homens, ela tinha ali os 7 dias antes da circuncisão. A circuncisão acontecia no menino, ele recebia o nome, e depois ela passava mais 33 dias de purificação do sangue. Então, ao todo, são 40 dias se forem meninos, e se forem meninas, eram 80 dias. 7 mais 73 dias, ok? Ao invés de 33, 73. Então, se for menino, eram 40 dias, se for menina, 80 dias. Então, depois de 40 dias, é o resguardo, inclusive, das mulheres, né? Vocês entendem isso? Até hoje, olha a medicina como é interessante. O resguardo da mulher, depois que tem um filho, 40 dias. Geralmente é essa a média. Mas, segundo a lei, tinha que se cumprir os 40 dias. Olha o que diz. Passados os dias da purificação, ou seja, versículo 22 aí de Lucas 2, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Essa é a lei, está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 2 e versículo 12. Você pode anotar isso aí do lado. Eu sempre gosto de anotar essas referências porque te ajuda no estudo bíblico, né? E o outro texto que ele cita é: e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Ele cita aqui Levítico 12, 6 a 8. Um par de rolas ou 2 pombinhos. Por quê? Porque José e Maria eram pobres. Pobres financeiramente. E aí, olha que interessante, acontece aqui 2 textos paralelos. Antes de Jesus voltar para Nazaré, Lucas oculta a ideia da fuga para o Egito, mas a concordância entre Lucas e Mateus é que ele nasceu em Belém, basicamente. Né? Lucas registra os pastores, registra a ida para o templo, a circuncisão e registra o cântico de Simeão, que a gente não vai ler, mas está aqui em Lucas 2, versículo 25 a 35, e a profetisa Ana, versículo 36 ao versículo 38. O encontro de Jesus no templo de Jerusalém com esses 2 personagens, Simeão e profetisa Ana. São textos belíssimos, vale a pena ler, Lucas 2, de 25 a 38. E logo depois, qual é a concordância de Mateus e Lucas? É que eles vão para Nazaré. Mateus registra que primeiro ele vai para o Egito. Quando Herodes o Grande morre, que queria matar Jesus, é que então Jesus volta para Nazaré. Lucas basicamente diz que ele foi então, cumpridas essas coisas, foi para Nazaré. Então a gente conciliando esses 2 aspectos aqui, ó, a gente já falou da estadia de Belém por algum tempo. Ao voltarem da apresentação, é provável que eles tenham ido para Jerusalém, voltaram para Belém, para o tempo ali, né, o tempo devido de maturidade do menino. E aparentemente não tinha ameaça nenhuma com eles.
Vocês percebem que só em Mateus capítulo 2 é que os magos dizem para basicamente José, poxa, né, não vamos voltar para Herodes porque o anjo avisou para a gente que se a gente voltar para Herodes, ele vai tentar matar o menino. E um anjo aparece para José, você lembra disso? Diz assim, José, vai para o Egito, para que se cumprisse a escritura do Egito, mandei chamar meu filho, né? Mas até que Herodes, que quer matar Jesus, possa, né, vir a sucumbir, ok? Vinha morrer. Então, ele vai para o Egito, José, em obediência à voz do anjo. É a continuação dos nossos textos aqui nos próximos domingos. Então, o que acontece? Eles vão para Jerusalém, circuncisão, Simeão, Ana, fazem ali aquele procedimento devido, sacrificam as 2 pombinhas, as 2 rolinhas, em serviço a Deus, cumprem a lei, porque Jesus cumpriu toda a lei, queridos. E eles provavelmente voltam para Belém. É aqui que chegam os magos do Oriente. Os magos chegam em Jerusalém e tem todo aquele alvoroço. Veja que ironia. Porque pode ter acontecido assim. Deus permitir que Jesus seja circuncidado no templo, seja apresentado no templo, e Herodes está debaixo do nariz dele, mas ele não sabe que ali é o rei dos judeus. Só fica sabendo por meio dos magos. Os magos, então, do Oriente chegam a Belém, entram numa casa. Então, eles estavam numa casa, não estavam no presépio, né? Não estavam numa... Como é que eu chamei? Presépio, chamei o que mais? Né? Ele não estava mais na manjedoura, provavelmente. Entraram numa casa, adoram e oferecem a Deus, a Jesus, ouro, incenso e mirra. Ok? E aqui, fuga para o Egito. Aqui sim, depois dos magos, eles fogem para o Egito. Fica ali, avisado em sonho, José leva a família ao Egito, em obediência a Deus. Herodes executa o massacre dos meninos de Belém. A gente vai chegar lá. Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então, dá a entender para a gente que Herodes, ou esse tempo dos magos, eles chegaram em Jerusalém entre, talvez, 40 dias do nascimento de Jesus, que é quando ele estava no templo, e 2 anos. Entendeu? Por isso que Herodes pergunta para os magos assim, me diga, há quanto tempo a estrela apareceu no Oriente para vocês? Porque eles vieram, gente, não foi de avião, não. Foi de camelo mesmo, ou então a pé. Vieram, passaram talvez alguns meses. Então é razoável pensar que eles chegaram quando Jesus já tinha uma certa maturidade ali. Não era um imediato recém-nascido. Esses são os pastores. Os magos chegaram já maduros. Então, já quando ele estava um pouco mais maduro. Então, talvez Jesus já estivesse perto de 2 anos. É por isso que Herodes faz assim, eles me enganaram, né? Vão matar 2 anos para baixo todas as crianças. Ali na região de Belém e cidades próximas. O retorno, então, com a morte de Herodes, o anjo avisa para José e eles voltam do Egito. Pretendem ir para a Judéia, ele se estabeleceu. Talvez ele tenha passado 2 anos lá na Judéia, lembra disso? Ele se estabeleceu, está lá em Belém, está em paz. Mas o anjo diz, por causa de Arquelau, segue então para Nazaré, para cumprir a profecia. Volta para a tua terra, Nazaré. Lá em Nazaré você vai criar o seu filho e ele vai ser chamado de Nazareno e Galileu. Então, essa é a observação que a gente quer trazer. Bota a linha do tempo, por favor, Alex. Só para a gente entender. Anjos conversam com Maria e José aqui, ela fica grávida. Tem em Lucas a visita para Isabel, lembra que ela visita a sua prima Isabel? João Batista estremece no ventre de Isabel, servindo e adorando ao filho que estava no ventre de Maria, que era Jesus, já apontando a relação que os dois teriam, né? João Batista preparando o caminho de Jesus. E aí vem o alistamento. O alistamento, Jesus nasce humilde na manjedoura, visita dos pastores na mesma noite, ok? Os anjos adorando o Senhor. Circuncisão em Jerusalém, sacrifícios, purificação, 40 dias, purificação. A circuncisão, na verdade, pode ter acontecido em Belém mesmo, tá? Desculpa. A circuncisão não era no templo, não. Depois da purificação, 40 dias, que ela vai para o templo em Jerusalém. E aqui sim, tem a purificação, a oferta das 2 pombinhas e 2 rolinhas, porque eles eram pobres. E aqui acontece o encontro com Simeão e com Ana. Visita dos magos a Belém, eles voltam para Belém. Visita dos magos a Belém. Depois dos magos, fuga para o Egito. E depois o retorno, tentando ir para Belém, vai para Nazaré. Está aqui, ó. Mateus e Lucas concordam que eles retornam para Nazaré. Vermelhinho, Mateus e Lucas. Tá? Verdinho, Mateus. Está vendo? Visita dos magos e fuga para o Egito. E Lucas é o azulzinho aqui, ó. Depois vocês podem pegar essa linha do tempo, gente. Depois dessa introdução tão grande, a gente pode mergulhar um pouco nas aplicações desse texto. Entendemos, isso é necessário para a gente poder compreender um pouco mais a palavra de Deus e não simplesmente ler corrido. Estudar, verificar quais são as citações, etc. Vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém, irmãos. Vamos pensar aqui. Ele nasceu em Belém para se cumprir as Escrituras.
E nos dias do rei Herodes o Grande, ele que tinha matado já, inclusive, seus filhos, ele era tão possuído de desejo pelo poder, que todo mundo que podia ameaçar o seu trono, ele matava. Tinha matado sua ex-esposa, no caso era a esposa, uma delas, e tinha matado seus filhos, para que não herdassem o seu trono. Depois ele teve outros filhos e terminaram como que herdando. Mas esse é o Herodes o Grande, ou Herodes o Louco, personagem histórico presente, existente no tempo de Jesus. Ele era, com certeza, possuído de temor da presença de Jesus, porque Jesus era rei. Então, se ele tinha matado seus próprios filhos com a ideia de que eles seriam ou ocupariam o seu trono, quanto mais Jesus. E é por isso que ele é capaz de fazer a atrocidade e mandar matar todos os meninos, homens, de 2 anos para baixo, na região de Belém e nas regiões próximas. Vamos pegar aqui. Vieram, então, os magos, olha aí o versículo 1 do capítulo 2, os magos do Oriente a Jerusalém. Irmãos, os magos foram guiados por uma estrela, a estrela do nosso Deus. Vimos a sua estrela no Oriente, é o que diz o texto bíblico. Eles foram guiados por essa estrela, desde lá talvez da Pérsia, andando por alguns meses até chegar. Sabe quando você está com o GPS, o Waze, o Google Maps, e tem uma hora que você chega na estrada, né? Os que gostam de dirigir na estrada vão perceber isso. E você diz assim, a partir daqui eu já sei. E você meio que ignora um pouquinho o Waze. Foi talvez o que os magos fizeram. Chegou um certo caminho da estrada e eles pensaram, com certeza, é Jerusalém. Talvez eles não tivessem prestado tanta atenção que a estrela estava passando um pouquinho para ir para Belém. E eles pararam em Jerusalém, porque eles pensaram, é claro, se é o rei dos judeus, se nós que somos gentios, nós que em algum momento adquirimos os rolos dos profetas e do profeta Isaías, e soubemos que uma estrela brilharia para apontar o nascimento de Cristo, e nós estamos com o coração aquecido, chamuscados com a paixão fervente, né, do Messias que chegaria sobre nossas vidas, quanto mais o povo dele, quanto mais os judeus, deve estar em festa, deve estar uma celebração de meses lá em Jerusalém, vamos para lá. Então talvez tenham ignorado o caminho que a estrela estava apontando para Belém e tenham ido para Jerusalém. Quando chegam lá, irmãos, não imaginem com a comitiva de 3 homens, embora isso possa ser razoável, são 3 presentes, podem ser 3 homens, né? O fato é que a palavra de Deus fala no plural, os magos, então pode ser 2, pode ser 2, pode ser 3, porque são 3 presentes, e pode ser uma quantidade significativa, uma caravana. E veja que eles eram homens poderosos, eles eram homens que tinham um poder aquisitivo significativo, por trazer não só esses presentes, que eram caros naquela época, naquele contexto, mas também porque eles foram recebidos pelo próprio rei. Não é qualquer Zé Mané que chega num reino, em Jerusalém, entenda Zé Mané não de forma pejorativa, mas não é qualquer pessoa que chega lá e diz assim, eu quero ter uma audiência com o rei. Não é assim não, moço. Então, é provável que eles tenham chegado causando algum tipo de burburinho. Muitos cavalos, muitos camelos, talvez. Muita gente vindo com uma característica diferente, um tipo de vestimenta diferente, entrando em Jerusalém e dizendo, cadê o rei dos judeus? Cadê o rei dos judeus? E aí tem um momento que Herodes, os poderosos, você consegue imaginar essa conspiração dentro do palácio? Herodes, meu querido rei, vivo para sempre. Deixa eu dizer uma coisa, tem uma comitiva que chegou lá do Oriente, está ali, o pessoal está cheio de presente, muito ouro, muitas coisas, e eles estão procurando o rei dos judeus que nasceu. Que rei é esse, Herodes? E Herodes, gente, manda chamar que eu quero ter uma audiência com essa galera. Poderoso lida com poderoso. Sou aqui, sou um cara que quero preservar o meu trono, consigo ser político, vou fingir que está tudo certo, que a gente está no mesmo time. É pensamento de Herodes. Deixa eu descobrir onde é que esse rei nasceu, porque eu quero matar ele. Mas, silêncio. Deixa eu conspirar aqui, para eu adquirir a informação desse povo. Que história é essa que o rei dos judeus vai nascer? Eu não posso suportar o anúncio de um novo rei. Veja como é um coração sem Deus, querido, que terrível. Quando você ouve o anúncio de que Jesus reina sobre o universo, você fica mais parecido com Herodes ou com os magos? Herodes temia o evangelho, os magos amaram o evangelho. Vocês estão entendendo isso, não? Nós vamos falar ao final dessa pregação sobre 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas que esse texto aponta para nós e que nós precisamos sair daqui convictos, firmados num grupo dessas pessoas. Nós precisamos ser parecidos, vocês já devem adivinhar, com os magos do Oriente. Nós vamos entender isso. Mas veja, esse texto aqui aponta para nós essa realidade. Eles chegaram do Oriente a Jerusalém com expectativas para ver o rei. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículo de 11 a 12. Rapidamente eu vou ler aqui para vocês. Jesus está diante de um centurião romano que pede com súplicas para que o seu servo, que estava paralítico e doendo muito, veja,
a gente tem analgésicos, né, gente? Quando você tem algum tipo de lesão na coluna, alguma coisa, se machucou, caiu do cavalo, você vai estar lá, pode estar paralisado. Mas tome morfina, tome, né, no hospital, vai ter ali alguns tipos de analgésicos na veia para que você alivie a sua dor. Imagina alguém que agora ficou paralítico e está sentindo dor, não tem morfina certa naquele tempo. Tinha que ser algum tipo de chá entorpecente para a pessoa dar uma aliviada, então muito álcool, para a pessoa ficar um pouco mais adormecida na ideia de dor. Mas a palavra de Deus diz que o servo desse centurião estava sofrendo muito, talvez gritos, uivos. Ele disse, Senhor, tem misericórdia. Quando ele pede para Jesus curar, Jesus diz o quê? Eu vou curar. Era um gentil, era um centurião romano. Centurião era um guarda, a gente está aqui com o nosso irmão que é do exército, ele sabe disso. Então imagina que um tenente fica com quantos ali cabos e soldados abaixo dele, ou sargentos? Dá uns 40. Então o capitão tem 100 pessoas mais ou menos? Então seria como que um capitão nos nossos dias. Um capitão tem 100 pessoas. Centurião romano era uma pessoa de influência. E esse centurião chega para Jesus, Jesus diz, eu vou salvar. E ele diz assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não sou digno. E eu sou um homem sujeito à autoridade. Quando eu dou ordem, o meu servo vai e faz. O Senhor também, com uma só palavra, Senhor, manda e o meu servo vai ficar curado. Olha o que ele diz. A autoridade dele é com as pessoas. A autoridade de Jesus é sobre o universo, sobre as moléculas. A enfermidade vai embora, Senhor. Olha que fé. Olha o que Jesus diz. Gente, os pastores, as pessoas, quando os pastores chegaram lá na casa e eles falaram sobre que os anjos testemunharam sobre quem é Jesus, as pessoas ficaram o quê? Admiradas. Nós podemos ficar muito admirados com o que Jesus faz, com o ser de Deus. Mas olha que raro. Admirou-se Jesus. Jesus se admirou, irmãos. Esse homem não fez isso necessariamente para admirar Jesus, mas foi consequência da fé dele. Admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, olhou para os discípulos e disse assim, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta desse centurião, que era um romano. Não achei. Digo-vos que muitos virão do Oriente, olha a referência dos magos do Oriente, e já tinha acontecido algo parecido com isso, a rainha de Sabá, né, nos tempos de Salomão, os magos que vieram servir a Jesus no seu nascimento. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. No reino dos céus, esses que virão de longe, gentios, que creem no meu nome, vão herdar os céus, vão se sentar na mesa daqueles que são salvos. Mas, ele poderia parar aqui, não poderia? Mas o nosso Deus é gracioso, ele nos adverte. Ele é gracioso, ele não nega que somos pecadores, ele nos chacoalha e diz assim, mas, ao passo que os filhos do reino, os judeus, daqueles que não creram em Jesus, serão lançados para fora, nas trevas, irmãos. Ai daqueles pastores que têm pregado que não existe inferno, porque o próprio Jesus pregou sobre o inferno mais do que qualquer outra coisa. Não como que convidando as pessoas a irem para o inferno, ao contrário, para livrá-los do inferno. Mas essa realidade existe. A única pessoa que ganha quando um pastor fala que não existe inferno, que não acredita num Deus que é fogo consumidor, é o próprio Satanás. Esse é um servo do diabo. E aqui eu me refiro, vou citar até o nome dele, Ed Renekiewicz, um dos hereges do nosso tempo. Perigoso. E existem muitos outros que falam como ele. Não existe céu, não existe inferno, na verdade todos vão para o paraíso. Jesus está dizendo que até os filhos do reino, queridos, os judeus que não crescem no seu nome, iriam para as trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. No céu não haverá choro e ranger de dentes, vocês conhecem a promessa em Apocalipse? Esse é o inferno, Sheol. Irmãos, ele está dizendo que do Oriente e do Ocidente virão pessoas, longe do povo de Deus, que crerão no Senhor Jesus e tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja Mateus capítulo 12, por favor. Mateus 12, 41 e 42, você pode anotar esse texto no seu lado, ali no primeiro versículo ainda, de Mateus 2. E olha o que ele diz. Ninivitas se levantarão, isso é Jesus falando, tá? No juízo com esta geração e condenarão essa geração. Quem são os ninivitas? Você lembra do tempo de Jonas? 120 mil ninivitas passam por um avivamento. E naquele avivamento eles se arrependem, creem em Deus e são salvos. Ninivitas se levantarão no juízo contra essa geração de judeus que estão vendo Jesus e não estão crendo nele e condenarão essa geração. Por quê? Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha o que ele diz sobre si mesmo. E eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul de Sabá se levantará no juízo contra esta geração e a condenará. Por quê? Porque ela veio dos confins da terra, de muito longe, do Oriente.
para ouvir a sabedoria de Salomão, queridos. Ela veio de longe. Vai valer a pena essa viagem, porque eu vou ouvir a sabedoria do rei de Israel, Salomão. Eis aqui quem é maior do que Salomão. Irmãos, virão pessoas de todos os lugares. Os magos do Oriente vieram de longe para adorar a Deus. Se vocês tiverem um pouco mais de paciência, eu vou avançar no texto de forma um pouco mais breve. Perceba, versículo 2, e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus. Essa era a pergunta deles. Eu quero listar aqui para vocês entenderem uma coisa. Matthew Henry é um pastor puritano que traz bons comentários bíblicos. Para quem conhece um pouco mais de teologia, admira a obra de Matthew Henry, ou aquele que é o meu favorito, se é que eu posso colocar dessa forma, eu sempre questiono se eu posso falar isso ou não, mas Spurgeon, tudo que você puder ler de Spurgeon vai favorecer o seu crescimento em piedade. E eu realmente bebo muito dele, mas eu vou citar duas frases aqui. Matthew Henry, observe. Aqueles que vivem o mais longe possível dos meios de graça. Ele está fazendo uma referência direta aos magos do Oriente, tá? Eles não estavam em Jerusalém. Eles não estavam no meio do povo de Deus. Eles vieram de longe. Aqueles que vivem ao mais longe possível dos meios de graça costumam fazer maior uso da diligência. O que é diligência? Esforço, comprometimento. E aprendem a conhecer ao máximo Cristo e sua salvação. Mas nenhuma curiosidade ou mera aprendizagem, queridos, humana pode direcionar os homens a Ele. Devemos aprender de Cristo atendendo a palavra de Deus como uma luz que brilha em lugar escuro e por meio da busca do Espírito Santo. E aqueles em cujos corações a estrela da manhã nasceu para dar-lhes algum conhecimento de Cristo, dediquem-se a adorá-lo. Olha o paralelo que ele faz. Aqueles, finalzinho, cujos corações a estrela da manhã, uma referência direta à estrela que apareceu para os magos do Oriente, nasceu para dar-lhes algum conhecimento de Cristo, então dediquem-se em adorar a esse Cristo. Irmãos, não é incomum você ver pessoas que nunca viveram num lar evangélico, nunca ouviram falar de Deus. Quando conhecem, a estrela da manhã brilha sobre eles, são os que mais se dedicam. E aqueles que nasceram na igreja, muitas vezes, são relapsos, negligentes, sequer leem a palavra de Deus. Oh, que nossos filhos não sejam assim, queridos. Que nossos filhos possam arder de paixões pelo Evangelho, pela palavra e pelo conhecimento. Amém? Amém, irmãos? Amém! Spurgeon comentou sobre esse texto. Oh, quando o coração é despertado para o amor de Cristo, sempre sonha que todos sintam o mesmo interesse em Cristo, nele. Esse foi o desejo, talvez, dos magos. Chegar em Jerusalém, cadê? Cadê a festa? Cadê o Messias? É um desejo genuíno. Quando a gente conhece a Jesus, a gente quer que todos tenham essa mesma impressão. E é bom esse sentimento. Mas não ocorre assim. O mundo é morto e frio para Cristo. E os homens ficam espantados quando questionamos: onde Ele está? Viemos aqui para adorá-lo. O mundo fica espantado com essa frase, queridos. E é claro que nós precisamos insistir em estar com eles, pregar o Evangelho, não desistir. Eles vieram de longe para adorar o Deus Filho. Eu quero listar aqui para vocês uma referência importante. Uma conclusão minha aqui. Ah, não está. Deixa eu ler para vocês. Não, acho que é logo depois disso, então. Veja, Lucas 7,47. Havia nos sábios uma grande expectativa para ver o Rei Jesus. Olha o que diz Lucas 7,47. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Jesus está dizendo isso aqui o seguinte. Deixa eu voltar para a ilustração. Quando você entende quão pecador você é, e quão perdoado você foi, você vai amar pouco ou muito? Pouco ou muito? Muito é inevitável. Se você está amando pouco ao Senhor, se você tem se dedicado pouco à palavra, se você tem se dedicado pouco à oração, se você tem se dedicado pouco ao evangelismo, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é porque você não entendeu o quão perdoado você foi. É porque você não entendeu o quanto você deveria amar. Os magos meio que entenderam isso, vieram de longe. A rainha de Sabá do Sul entendeu isso. Os ninivitas lá, dos 120 mil que se arrependeram, entenderam isso com a pregação de Jonas. E é certo que nós estamos diante do Evangelho de Jesus Cristo, que é muito maior do que Jonas, Salomão, Josias, Davi, Abraão, Moisés ou qualquer outro. Agora sim, a referência que eu quero trazer é uma reflexão para vocês. Os sábios magos do Oriente, queridos, não eram unitaristas. Deus é um Deus que não se manifesta em outras pessoas, não. A referência de Jesus lá, em Mateus capítulo 28, na grande comissão, ele diz: batizeis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos cristãos trinitaristas. Um Deus único, não somos politeístas, muitos deuses, é um Deus único.
mas que se manifesta em 3 pessoas. Por quê? Porque o Deus Filho existe, e Ele é Deus. Porque o Deus Espírito existe, e Ele é Deus. O Deus Pai existe, e Ele é Deus. A bênção apostólica que eu vou manifestar para vocês ao final desse culto, reúne essas 3 pessoas. O batismo reúne essas 3 pessoas. Você lembra no batismo de Jesus? A voz do céu, esse é meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me comprazo. O Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba. E o Filho tinha acabado de ser batizado. O encontro da Trindade, queridos, no batismo de Jesus. Nós vamos chegar lá em Mateus capítulo 3, certo? Mas veja, os sábios magos do Oriente tinham uma teologia muito mais próxima e muito mais profunda do que muitos do nosso tempo. Eles não eram unitaristas, pois eles desde sempre creram na divindade de Jesus. Isso aqui a gente precisa atacar, mesmo que para você seja óbvio. A gente já falou isso na escola dominical, né? Hoje. Mas Jesus é Deus. Aquele que diz que Jesus não é Deus tem o espírito do anticristo, queridos. É o que diz João na sua primeira epístola. Jesus veio em carne e ele tem o Espírito de Deus. Ele é o próprio Deus. Olha, eles reconheceram que Jesus era mais do que um ser humano, mais do que um profeta. Você lembra quando Jesus vira para os discípulos e diz assim, o que é que o povo tem dito aí sobre mim? Ah, dizem que você é Elias, dizem que você é um profeta. E vocês dizem o quê? Qual é a confissão de Pedro? Pelo Espírito Santo, não foi mérito dele, mas pelo Espírito Santo que revelou a ele. Tu és o? Pode falar, tu és o? Cristo, o que mais? Vamos juntos? Tu és o? Filho do Deus vivo. Essa é a boa confissão. Os magos não vieram simplesmente servir um rei poderoso. Eles sabiam que Jesus era mais que um ser humano, mais que um profeta, maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que Davi, maior do que Salomão, maior do que Elias, maior do que Jonas, maior do que qualquer outro ser humano. Eles sabiam que Jesus era Deus homem, o Filho de Deus, amados. Esse é o Deus que nós servimos e nos regozijamos. Aqui sim, pode passar, Alex. Foi com uma boa confissão de João Batista, de Pedro e de Tomé. Nós já lemos a de Tomé hoje de manhã, inclusive na escola dominical. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A confissão de Pedro, Simão Pedro respondeu, Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a de João Batista é João 1:29, a de Pedro é Mateus 16:16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e a de Tomé, João capítulo 20:28, Senhor meu e Deus meu. Jesus era Deus, irmãos. O Salmo 100, bem curtinho, 5 versículos, ele diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico de alegria. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quem é o nosso pastor? Jesus, o bom pastor. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. É assim que precisamos nos reunir todos os domingos e nas sextas-feiras no PG. Porque o Senhor é bom, queridos. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. E essa manifestação aconteceu por meio do nascimento do Filho. O Natal chegou até nós. Spurgeon comentou sobre isso. Os sábios do Oriente, queridos, trouxeram a melhor notícia que já havia sido contada na história da humanidade. Vocês estão entendendo isso? Nenhum outro evento na história da humanidade. Eu já disse isso aqui na última pregação. As muralhas de Jericó caíram. O mar vermelho se abriu. Os primogênitos do Egito. As 10 pragas. Abraão andando com Deus. Fogo sobre Sodoma e Gomorra. Nenhum evento na história se compara ao nascimento do Filho. Você tem que viver pelo Filho. Olha o que Spurgeon está dizendo. Os magos estavam trazendo a melhor notícia da história. Mas ainda assim, essa notícia preocupou as pessoas. As pessoas longe de Deus vão se preocupar com a boa notícia do Evangelho quando você trouxer. O que é que eu vou precisar renunciar? E aí tem algumas pessoas que fazem, não, calma, Jesus te ama tanto, tudo bem, calma. Você não precisa mudar nada na sua vida, só aceita Jesus. Ele é a cereja do bolo, Ele quer tanto se relacionar com você. É claro que Ele quer se relacionar com essa pessoa, eu espero que ela se arrependa dos seus pecados. Mas não barateie o Evangelho. Não molde o Evangelho para o coração da pessoa, molde a pessoa para o Evangelho. Do contrário, você vai enganar ela. Maldito seja essa pregação, que tenta dizer, não, veja, você não precisa renunciar a nada, continue com o seu estilo, continue com a frequência nos bares e botecos e boates, continue transando por aí, continue ficando com as pessoas, mas tenha Jesus, seja batizado. Que é isso? Não, é nova vida.
Jesus chamou a gente para uma nova vida, para arrependimento. E a sua pregação é arrependimento, é mudança. Calma, Gabriel, mas eu vou ter que mudar alguma coisa na minha vida. Vai, irmão, não vai precisar. Mas essa é a melhor notícia que eu posso te contar. Mas eu vou precisar. Calma, mas eu não quero largar isso, eu não quero. Não, o chamado de Jesus é para renúncia, querido. Para renúncia. Mas é a melhor renúncia que você pode fazer na sua vida, porque você vai receber tudo. Ele é uma pérola de grande preço. Você está entendendo, não? Olha o que ele diz. O evangelho te preocupa, meu amigo? Essa frase é poderosa. Olha que frase potente de Spurgeon. O evangelho te preocupa? Então receio que você seja parecido com Herodes, o inimigo da cruz de Cristo. É claro que todos nós já podemos ter passado por uma fase como essa. E até o próprio Herodes poderia ser alvo da graça no sentido salvífica de Deus. Mas ele não foi. Então aquele que permanece como Herodes morre em pecados e vai para o inferno. Mas aquele que um dia foi como Herodes, e alguém chegava para pregar o evangelho, eu disse, não quero saber de crente. Mas um dia se rendeu a Jesus e esse foi salvo. Glória a Deus. Não desista de orar para aqueles que se perdem à sua volta. Versos 5 e 6, queridos, a gente já leu aqui então. Verso 5 e 6, em Belém da Judeia, perceba aqui, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Entenda. A cidade de Jerusalém ficou estremecida. Herodes ficou estremecido. E a cidade ficou junto com ele. É o que diz o texto. Alarmou-se Herodes, no versículo 3, e com ele toda Jerusalém. Preocupados com a notícia de que existia um novo rei. Talvez Jerusalém ficou preocupado porque Herodes era meio louco e mandava matar só porque você pisou no pé dele. Mesmo assim, tiveram temor dos homens. Queridos, eu quero chamar a sua atenção. Herodes convocou pessoas que conheciam as Escrituras. Ele mesmo investigou as Escrituras junto com os escribas e sacerdotes. E mesmo constatando onde o Messias nasceria, a sua fé ainda era morta. Um homem pode ser persuadido de muitas verdades e ainda assim odiá-las, irmãos. É o que disse Matthew Henry certa vez, sobre o comentário desse texto. Você pode ser persuadido de muitas verdades e ainda assim odiar essas verdades. Matthew Henry disse certa vez, tenhamos cuidado com a fé morta, um homem pode ser persuadido de muitas verdades e ainda assim odiá-las, pois interferem em sua ambição particular, a sua paixão carnal ou indulgências pecaminosas. Tal crença o deixará inquieto, como Herodes ficou, e mais decidido a se opor à verdade e à causa de Deus. Quantos nós temos visto vivendo isso em nosso meio? Se rebelam, vocês viram recentemente, espero que não, mas saiu a notícia de um show de Anitta com outro homem lá, e fazendo um pouco daquela menção do Apocalipse, o terceiro templo de Jerusalém. Eles profanam a palavra de Deus. E ela saindo como se fosse aquela prostituta que bebia o cálice com o sangue dos santos, ela toda escarlate e vermelha, e um show tenebroso. Tem sido cada vez mais assim, vários artistas. E não somente eles, as pessoas que cultuam essas coisas. E não somente as pessoas que cultuam esse satanismo descarado, mas também as pessoas que vivem para si mesmas. Essas estão entregues à torpeza e ao pecado. Elas querem viver de acordo com as suas próprias paixões, mesmo que as paixões dessas pessoas sejam boas. Eu quero viver na minha família. Não, eu sou familiar, Gabriel, eu sou da família. Final de semana eu não vou para balada, não vou para nada. Assim, estou com a minha família, mas não quero saber de Jesus. Essas pessoas querem viver de acordo com as suas próprias paixões, o seu próprio pecado. Elas são tão vis quanto a Anitta, me permita. E vão para o mesmo caminho infernal que ela, se não crerem no Cordeiro de Deus. Tal crença o deixará inquieto e mais decidido a se opor à verdade e à causa de Deus. E ele pode ser tão tolo o suficiente para esperar ter sucesso em se opor a Deus. Essa é a tolice de Herodes. Achava que se opor a Deus ia trazer algum tipo de ganho. Mas nosso Deus é paciente, queridos. E o reinado de Herodes chegou ao fim. E ele está morto e é provável que esteja desde 2000 anos atrás, no inferno. Não para nossa alegria, não é isso. Mas para o nosso espanto. Que nosso Deus é um Deus justo. O verso 7 e 8, depois de constatar que eles estavam em Belém, irmãos, ele diz, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide e informavos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Você vê como vil é isso? Como os planos dos homens podem realmente estar em oposição aos planos de Deus.
É odioso imaginar que Herodes tenha enganado os magos para tentar matar um menino. Matar Jesus. Quantos têm feito isso? Tentando proferir nos nossos dias ideias como aborto, como liberdade para o seu corpo, jovem. A liberdade do assassinato? Como assim? Spurgeon comentou sobre a intenção falsa de Herodes. Herodes estudou a palavra de Deus, chamou pessoas que sabiam a palavra de Deus. Pode passar mais um, Alex. E ainda assim queria matar o rei. Que bela adoração, diz Spurgeon. Que bela adoração queria Herodes prestar ao recém-nascido rei, né? Ele está sendo irônico. Pretendia matá-lo. De igual modo, a própria verdade de Cristo tem sido a miúde, ou seja, constantemente assassinada sob a pretensão de o estarem adorando. Ou seja, Herodes enganou, dizendo assim, eu quero adorar Jesus, e queria matá-lo. Spurgeon vai fazer um paralelo agora, para a gente refletir. Ele diz, nesses dias, não tem? Desculpa. Então, nesses dias, a verdade de Cristo está sendo assassinada sobre o pretexto de, não, estamos fazendo isso para o bem, estamos fazendo isso para adorar a Deus, Deus se agrada disso, Deus quer o amor entre as pessoas do mesmo sexo, gente. Claro, um amor fraternal, um amor de amizade, um amor de relações sexuais, jamais. Mas Deus não ama todo mundo, Gabriel, onde está isso? As pessoas estão falando sobre um Deus. Pode voltar e deixar de repente em Hebreus. As pessoas estão falando sobre um Deus que não conhecem na Bíblia. E é um Deus que criaram na sua própria imaginação. Olha o que Spurgeon diz. Homens inventam novos sacramentos. Cuidado, tá? Novos sacramentos, novas doutrinas, novos moldes e romanismos. E é claro que Spurgeon está atacando aqui uma das principais ameaças no seu tempo, que é o catolicismo romano. Todos declarados a favor da edificação da igreja. Tudo isso aqui é para o bem da igreja. Todas essas imagens é para o bem da igreja. E para a glória de Jesus. A verdade, porém, Spurgeon diz, é que serão capazes de esfaquear o coração do Evangelho de Deus e matar a verdade viva. Irmãos, para concluir, versículo 9. Depois de ouvirem o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela volta a brilhar diante dos seus olhos. Por um momento, talvez, no tenebroso mar da nossa vida, a gente esqueça que existe uma estrela lá fora, nos guiando até Cristo. Irmãos, eu quero que vocês conseguem se espantar comigo. Deus usa até mesmo as estrelas para levar o seu povo até o nosso Senhor Jesus. Ele usou uma mula para falar com Balaão, não foi? Ele usa até mesmo as estrelas. O que é que na sua vida tem cooperado para te levar até Cristo e você tem resistido? Então, entraram na casa, eles viram a estrela e se alegraram. Por um momento, a gente passa a ouvir as vozes de Herodes. E então voltamos e olhamos para o céu e vemos a estrela, a palavra de Deus. E então essa estrela volta a brilhar ao nosso redor, para nos alegrar e encaminhar no caminho da vida. Então a palavra de Deus diz, versículo 10, olha aí, alegraram-se com grande e intenso júbilo pela estrela. Entrando na casa, estou concluindo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Veja, o foco é Jesus. Os católicos romanos tentam catequizar a sua mente para dizer que a adoração foi para Maria. Não tem nenhum espaço, nem aqui, nem em Lucas. Você observa na própria Escritura, Jesus dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Esses são minha mãe e meus irmãos. Então não tem nenhum tipo de ofensa a Maria isso. Essa é a palavra do nosso próprio mestre. Para dizer que o patamar de adoração é somente a Ele. Nem aos anjos, então não tem reza para o anjo da guarda, nem a Maria, nem a nenhum dos santos. E todos certamente são pessoas ou foram pessoas relevantes na história e Deus usou. Mas o único digno de adoração, o único que é filho de Deus é o Senhor Jesus. Então, prostrando-se, o adoraram. Observe a sua Bíblia, no versículo 11. O adoraram é singular, queridos, não é lhes adoraram. Não é os adoraram. É o adoraram, só Jesus foi adorado. E abriram então seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Adoraram ao Filho de Deus, ao Deus Filho, a Jesus. Irmãos, os magos vieram de muito longe, com a disposição de coração para entregar o melhor que eles tinham. A sua oferta vai muito além dos seus presentes, embora os seus presentes sejam relevantes. A sua oferta, numa igreja local, a sua generosidade é importante, mas muito mais importante é a sua disposição. Você tem disposição de andar muitos quilômetros até adorar o Rei Jesus? Você tem disposição de, nessa vida,
militar em favor do reino de Deus. E se falarmos, vamos fazer um evangelismo ali na Praça Camaragibe, ou até mesmo ali no centro, você iria em favor do evangelho? Você se disporia a servir ao Senhor? Entregue o melhor ao Rei dos Reis. Versículo 12, então. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. No domingo que vem nós vamos falar sobre a fuga para o Egito e a apresentação e a obediência de José. Que grande modelo de homem, irmãos. Que masculinidade é a de José. E como nós podemos aprender como homens. Homens, por favor, não faltem domingo que vem. Não faltem. Mulheres também, claro, vocês vão aprender bastante. Mas como nós vamos aprender com José. Para finalizar, 3 aplicações rápidas. Que é uma só. Existem 3 tipos de pessoas quando estão diante do Evangelho e da pessoa bendita de Jesus. Ou você vai ser como os escribas e sacerdotes. Olharam onde Jesus ia nascer. Constataram onde ele nasceria, mas não moveram uma palha para adorar a Jesus. São religiosos, estão na igreja, mas não se movem em serviço ao Deus. Não são salvos, irmãos. Não porque somos salvos pelo nosso serviço, mas porque de fato não creem no Messias e não o adoram. Estão no ambiente eclesiástico. São sacerdotes, tá? São escribas. Mas não adoram ao rei e nem se movem para adorá-lo. Sabem onde ele nasceria. Reconhecem as escrituras, mas não se prostram em adoração ao Senhor. Você pode ser como Herodes, que ouvindo o evangelho se alarma, se espanta, não positivamente, e quer matar qualquer verdade do evangelho. Você está diante das verdades e você as odeia. Ou você pode ser como o terceiro grupo, como os magos do Oriente, que somente a estrela foi suficiente, aparecendo diante deles, para encaminhá-los por quilômetros e meses, até que eles se prostraram diante do rei. Não trazendo mãos vazias, mas trazendo ofertas do melhor que eles tinham, em consagração ao Senhor. Irmãos, quantos desejam ser como os magos do Oriente? Quantos desejam, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Obrigado pela paciência dos meus irmãos e pela Tua palavra sendo ministrada, Senhor Deus. Nos molda para que sejamos essa semana, Senhor Deus, e em todas as outras, mais parecidos com Cristo Jesus. Possamos desejar a Tua presença na leitura da palavra, na oração, nas ofertas, Senhor Deus, de amor, na pregação do Evangelho, Senhor Deus, possamos desejar a Tua vinda. E a palavra de Deus diz, bem-aventurados são aqueles que desejam a Tua vinda. Senhor, nós Te agradecemos pelo Teu cuidado sobre nós. Aplica essa palavra ardentemente nos nossos corações e nos muda para o louvor da Tua glória. Te agradeço por esses irmãos, pela comunhão com eles. E eu Te peço, sejamos mais parecidos contigo, Senhor, nessa semana. Nos ajuda a mortificar o nosso pecado, identificar o nosso pecado e matá-lo, Senhor Deus, na raiz. Diante de Ti, de joelhos, prostrados e lendo a Tua palavra, moldando nosso coração a Ti. Ó Deus, nos faz crescer em santificação, sermos mais puros, mais santos, mais amorosos com os outros, mais piedosos, mais maduros, mais misericordiosos, mais trabalhadores, mais esforçados. Ó Deus, e nos ajuda a, como trabalhadores dessa última hora, sermos evangelistas, falarmos do Teu amor por onde quer que formos. Em nome de Jesus choramos. Amém. Fiquemos de pé e vamos receber a bênção.